Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar vocês a usarem as fórmulas para calcular o número de espiras, tensão e corrente do transformador. Sabe quando aparece aqueles problemas em que a gente pede para calcular o número de espiras em relação ao secundário, primário, aí você tem a tensão, você tem a corrente, aí você fala, eu tenho que decorar aquelas fórmulas, será que é assim? Ou será que é N2 sobre N1, que é V1 sobre V2, também não sei. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba criando uma grande dúvida na hora de resolver o problema e no fim tem que até fazer uma colinha aí na carteira em algum lugar para você não confundir como é que ficam essas formulazinhas aqui pequenininhas. Hoje eu vou te ensinar de um jeito prático, né? Como você vai memorizar isso sem precisar então fazer essas colas aí que vamos acabar com isso, beleza? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente para decorar essa fórmula aí, né, de um jeito que não precisa ficar colando, é essa frase aqui, ó. A energia, a potência, ela não pode ser criada, apenas transformada. Então, como que funciona o transformador? Ele, na verdade, ele vai ter um consumo, né? Vamos supor que esse transformador aqui gaste 100 watts. Então, esses mesmos 100 watts que ele está pegando aqui no seu primário, considerando o transformador ideal, né, sem perdas, ele vai ter os mesmos 100 watts aqui no seu secundário. Perfeito? Então, é em cima disso aqui, a energia não pode ser criada, ela vai ser transformada. Então, como que vai transformar esses 100 watts aqui, a sua tensão e a corrente, em relação à tensão e corrente no seu secundário? Então, vamos lá. Vamos considerar, então, né, que a gente aqui tem 100 watts na sua entrada e no secundário 100 watts também. Beleza. E vamos também considerar que aqui esteja entrando uma tensão de 100 volts. Então, ele está sendo alimentado por 100 volts. E aí, para prevalecer a igualdade de 100 watts, quanto vai ser a corrente no primário? 1 ampere. Então, vamos ter 100 volts e 1 ampere, correto? Para dar os 100 watts aqui. Vamos supor que no secundário do transformador saia 10 volts. Se aqui tiver 10 volts no secundário, qual vai ser a corrente então que vai sair nele? Vai ser uma corrente de 10 amperes, porque 10 vezes 10 também vai ter que dar os 100 watts. Entenderam então o lance? Então aqui você vai ter 100 vezes 1, que vai ser igual a 10 vezes 10. Agora, como que a gente vai fazer essa decoração toda aí da fórmula, né? Então vamos partir desse ponto aqui, ó. Se a gente tem V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2, já que potência de entrada é igual a de saída, você vai isolar esses dois aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o nosso amiguinho I1, que está multiplicando, para lá dividindo. Então, vai ficar V1 igual a V2 vezes I2 dividido por I1. Agora, você vai passar o V2 para lá. Então, esse V2 que está aqui multiplicando vai passar para outro lado dividindo. Então, você vai ter V1 sobre V2 igual a I2 sobre I1. Pronto. A primeira etapa da formulinha você já aprendeu sem precisar ficar colando, né? Então você só fez o que? A potência de entrada é igual à potência do secundário. Lembrando que V vezes I, você vai chegar nessa igualdade. Aí você vai perguntar para mim, professor, e quando for relação ao número de espiras, como é que eu faço essa parada aí? Pois é, então vamos pegar só esses dois pontos aqui, ó, V1, vamos separar aqui, ó, vamos pegar V1 sobre V2. Eu sempre falo que a tensão ela está em cima das espiras. As espiras elas são como se fossem a resistência, né? A carga do transformador, vamos dizer assim. É lá que passa a corrente a ter a dificuldade, já que a bobina não é ideal. O fio ela tem uma resistência. Então, no lugar da tensão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse V a gente sabe que quanto maior a tensão, maior é a resistência, certo? Maior é a DDP, diferença de potencial entre os terminais. Então, no nosso caso, se a bobina ela vai ser alimentada por uma tensão, quanto maior a bobina, maior a resistência dela. E aí o que vai acontecer? Maior vai ser a tensão sobre ela. Então, a tensão no primário ela vai estar diretamente proporcional ao número de espiras no primário. E a mesma coisa, já que o V2 está aqui embaixo, o N2 vai ficar embaixo também. Então é só pensar, quanto maior a tensão, maior o número de resistência.
ou de bobinas, né? Porque a resistência vai ser maior. Com isso, ó, você chegou na outra parte da formulinha. Juntando as duas, você então vai ter, ó, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a I2 sobre I1. Beleza? E aí, espero então que você tenha memorizado desse jeito. Você vê que é um jeitinho simples, né? E não precisa mais fazer aquela colinha chata lá que a gente tinha medo de ser pego pelo professor. Beleza, então, pessoal? Então, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Adeus.